Aproveitando que a gente estava falando um pouco sobre o ministro Luiz Roberto Barroso, ele lançou nesta semana o livro Inteligência Artificial, Plataformas Digitais e Democracia, o Direito e a Tecnologia no Mundo Atual. Aí numa entrevista a Elaine Keller, a nossa Elaine Keller, ele falou um pouco sobre como encontrar o equilíbrio entre os direitos individuais e a liberdade de expressão. Vamos acompanhar. Como é que a gente faz para equilibrar os direitos fundamentais individuais, como a honra, a imagem, a privacidade, em contraponto à liberdade de expressão, né? Então, a gente fala do direito à honra de uns contra a liberdade de expressão de outros. Isso é um desafio dos nossos tempos? Acho que sim. Quer dizer, eu, na verdade, lanço um olhar construtivo, apontando, no entanto, os riscos e as necessidades de regulação. Então, começando com as plataformas digitais, a revolução tecnológica que permitiu a universalização dos computadores pessoais, dos telefones celulares e da internet conectando o mundo, trouxe uma revolução para a comunicação social e para a comunicação interpessoal, democratizando, e esse é o lado positivo, democratizando o acesso à informação, o acesso ao conhecimento e o acesso ao espaço público. Portanto, eu não tenho uma visão crítica radical. Acho que veio muita coisa boa com a revolução tecnológica e com as próprias plataformas digitais. Porém, o que aconteceu é que o acesso ao espaço público, anteriormente, ele era mediado pela imprensa tradicional, pelos meios de comunicação tradicionais, a televisão, o rádio e o jornalismo impresso. Portanto, havia um controle editorial mínimo sobre a veracidade e sobre a civilidade do que chegava ao espaço público. De modo que o que a internet fez foi, paralelamente a democratizar o acesso ao conhecimento, à informação e ao espaço público, ela também abriu avenidas para a desinformação, para a mentira deliberada, para os discursos de ódio, para as teorias conspiratórias. E isso é problemático. E o mundo inteiro discute esse tema da regulação e da liberdade de expressão. Gani, o ministro fala sobre encontrar equilíbrio entre os direitos individuais e a liberdade de expressão. Onde que está esse equilíbrio no teu ponto de vista? Pois é, há um desequilíbrio porque a justiça, muitas vezes, ela é utilizada em instrumentos de Estado para perseguição a opiniões críticas a autoridades públicas, ao governo, a ministros do Supremo, e, coincidentemente, todas essas pessoas são de direita. Então, eu não vejo que ele esteja falando de uma democracia à la Suíça, onde o pleno direito à liberdade de expressão é respeitado. Então, no Brasil, a gente percebe um desequilíbrio e não um equilíbrio, né? O que eu vejo é que a mão da justiça pesa muito mais para aqueles que são conservadores, aqueles que são liberais, tendo problemas com a justiça por opinião, né, que são muitas vezes classificados como discurso de ódio, de desinformação ou fake news, que nem é crime. Mas há uma penalização e uma criminalização à opinião, principalmente a opinião de direita nesse país. Vê que o Piperno discordou. Pode falar, Piperno. Claro que sim, só um chavão que a direita não é chavão, muito. Não, senhor. Você tem comentarista então, com passaporte passado e conta bancária bloqueada. 5, 10 nomes agora de gente de esquerda que foi, inclusive, processado, censurado. Luiz Nassif, Juliana Dalpiva, cartunista Aroeira, Ricardo Noblat. Tem um monte. Inclusive, todos esses aqui, e mais um monte que eu poderia ficar citando aqui, eles também sofreram restrições, que a gente pode discutir se juntos. Agora, então, um monte. Peraí, alguns comentaristas aqui, e que você conhece, sabe de quem eu estou falando, sim. Eles... Qual é o crime que eles cometeram? Qual é o crime que eles aqui cometeram? Então os dois. Então a gente está falando. Peraí. O que eu combato é essa história de que. Porque os de direita são perseguidos. Não. Mas veja quem está no inquérito da fake news. O apelidado de inquérito do fim do mundo. Muitos desses aqui, inclusive, eles foram vítimas de ação. Veja no inquérito das fake news. Base na Lei de Segurança Nacional. Que é um inquérito que o próprio ministro do Supremo, Marco Aurélio, ex-ministro, chamou de inquérito do fim do mundo.
que é para perseguição política, inquérito perpétuo. Eu quero trazer também uma outra manifestação, porque o ministro falou sobre massificação das fake news. Vamos acompanhar. E acho que a gente precisa de educação midiática para que as pessoas não repassem acriticamente o que não seja verdade. E também precisamos de uma evolução ética para fazer com que mentir volte a ser errado de novo. Uma ideia, uma causa que precise de mentira, ódio, desinformação, não pode ser uma causa boa. De modo que quem tem uma causa boa, coloca os seus argumentos com civilidade na mesa. Não precisa do ódio, não precisa da mentira. O ministro também falou sobre um movimento público e privado para fortalecer o jornalismo. Vamos a mais esse trecho. É preciso que o jornalismo profissional reocupe parte do espaço perdido. O que aconteceu? Com a extensão das plataformas digitais, houve uma crise no modelo de negócio da imprensa tradicional, porque a maior parte da publicidade migrou para os meios digitais. Em todo o mundo, fecharam inúmeros jornais e revistas e publicações, inclusive no Brasil. E essa crise do modelo de negócio do jornalismo, ela não afeta apenas um negócio privado, um business privado, porque o jornalismo independente, plural, ele tem uma função de interesse público, que é criar um conjunto de fatos comuns sobre os quais as pessoas formam a sua opinião. Portanto, isso aqui é uma planta, uma samambaia. Isso é uma samambaia. A partir daí você pode gostar ou não gostar da samambaia. Ou isso aqui é uma caneta azul. Aí, a partir daí, você pode dizer, eu não gosto de caneta azul, prefiro caneta preta. Você pode dizer, eu não gosto de caneta importada. Ou você pode dizer, eu acho um absurdo você usar caneta no mundo do computador pessoal. Porém, se alguém disser que isso é um pneu, a gente perde a capacidade de interlocução. Ô Zé Maria, vira e mexe a gente acompanha então os ministros e outras figuras públicas falando sobre a regulação das redes sociais, a regulamentação e etc. Mas é um tema sempre espinhoso e que a gente não vê caminhar, principalmente no Congresso. Por quê, Zé? É muito complexo, é muito difícil. A ideia geral é que o Congresso já tomou a decisão política de regulamentar. O grande debate é até onde e como regulamentar, sem dois pontos principais. O primeiro, não censurar, e o segundo é não impedir que estas plataformas, que esse meio digital possa prosperar, possa seguir, fazer uma inovação tecnológica, né? Eu concordo muito com o presidente do Supremo. Eu não acredito numa terra sem lei. Tudo é regulamentado, tudo que é inventado. Inventaram o carro, né? Era um brinquedinho de barões do café que compraram nos Estados Unidos um carro, começou a atrapalhar os veículos sérios de transporte às carroças e teve que regulamentar, depois de atropelamento. Aí se criou mão dupla, mão simples, proibido de estacionar, contramão e autorização para dirigir. Censurou o carro? Não, apenas regulamentou, assim como vários e vários outros pontos. O drone, antigamente, você podia usar o drone como quisesse. Aí disseram não, o drone está olhando janelas, está colocando vidas em risco, avião, vamos regulamentar o drone, altamente regulamentado. Nós aqui em rádio e TV somos altamente regulamentados, talvez na mesma proporção de armas atômicas, né? E a gente está aí, não é censura, a gente é regulamentado demais. Então, o difícil saber é onde está este limite. Eu acho que a censura não deve ser colocada de maneira nenhuma. Até porque a Constituição, que é muito maior do que uma lei, impede a censura. Ela diz que todos nós temos o direito à livre expressão, vetado o anonimato. Então, o início poderia ser por aí. Para mim, as plataformas são um meio de negócio, não existe nenhum negócio que não seja regulamentado. Não existe nenhum negócio onde você não se responsabiliza pelo seu produto. Essa é a realidade, né? Nós aqui nos responsabilizamos pelo nosso produto. A gente não coloca um microfone, uma câmera na Avenida Paulista, numa rodoviária e fale o que você quiser de quem você quiser e não precisa nem falar seu nome. Não, não pode. Nós aqui não podemos fazer isso.
mas nas plataformas, sim. Então, a luta tinha que ser que, pelo menos, a identificação obrigatória, CPF. E quem tem que cuidar disso e se responsabilizar por isso? A plataforma que está ganhando muito dinheiro. Nada contra o lucro, mas contra uma situação em que não se é responsável pelo que produz. Ô, Gânio, eu tenho 30 segundos só para você. Ô Zé, o que você falou é verdade. A liberdade, ela existe dentro de algumas regras. O problema é que essas regras já existem, que é injúria, calúnia e difamação. E o problema é que muitas opiniões hoje em dia, principalmente liberais e conservadoras, são colocadas no rótulo de discurso de ódio, fake news, palavras absolutamente vagas para perseguir opositores.